Saindo um pouco agora da política, hoje é o Dia Mundial de Combate à Pneumonia. Aliás, a data está completando 10 anos, né? Foi fundada lá, começou em 2009, sempre enfatizando a prevenção dessa doença. E para a gente entender melhor sobre a pneumonia, a nossa convidada hoje é a pneumologista doutora Concheta Espósito. Tudo bem, doutora? Como é que vai? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, de vir aqui numa hora dessa da noite para esclarecer um pouquinho para a gente sobre pneumonia, né? Já até a gente tem casos, todo mundo conhece casos, né, de pessoas que têm algum tipo de doença crônica que leva, o que é mais suscetível à pneumonia, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma irmã que justamente na semana passada começou a ter, dizem, né, um princípio de pneumonia. Existe isso, princípio de pneumonia? Não existe um princípio de pneumonia. Ou tu tens uma pneumonia ou tu não tens. Né? Já partindo para o conceito do que é a pneumonia. A pneumonia é uma infecção aguda das unidades respiratórias terminais, vias aéreas que conduzem o ar para dentro, que levam o oxigênio. Certo. E essas unidades ventilatórias terminais, onde se faz efetivamente a troca gasosa, então o oxigênio passa para o sangue, ali que é o tecido pulmonar propriamente dito. Então, muitas vezes as pessoas têm manifestações respiratórias semelhantes a uma pneumonia, tosse, expectoração, né, secreção, febre, e isso não necessariamente representa o comprometimento dessas unidades terminais, certo, que são os alvéolos. Entendi. Então é nessa parte interna do pulmão mesmo, exatamente, onde acontece essa infecção. O final das vias aéreas. O final das vias aéreas. É mais suscetível, claro, em crianças e idosos, porque eles têm menos, digamos, maneiras de se defender, o corpo, sim, por exemplo? Os extremos de idade, né, tanto as crianças abaixo de 5 anos e, sobretudo, as crianças menores de 2 anos, bem como os idosos acima de 60 anos e principalmente já portadores de outras doenças crônicas associadas, isso faz uma maior suscetibilidade em função da própria debilidade do sistema respiratório. Qual é a forma mais eficaz de a gente prevenir a pneumonia, hein? Então, a maneira mais eficaz, já lembrando desses extremos de idades, é através da manutenção do estado nutricional, enfatizando para as crianças, né, menores de 2 anos a lactação exclusiva nos primeiros 6 meses de idade, porque é dessa maneira que a mãe passa seus anticorpos para os bebês, até eles terem mais autonomia do seu sistema imunológico de defesa, né? Uma garantia da vacinação, né, igualitária, ao acesso às vacinas para a influenza e para o pneumococo, que é a bactéria Streptococcus pneumoniae, é um dos principais agentes etiológicos das pneumonias, né? As pneumonias são causadas por vírus, bactérias e fungos. Se a gente entender as pessoas que são imunocompetentes, que têm um sistema respiratório hábil, a gente pensa mais nos vírus e nas bactérias. Então, a vacina contra a influenza, a vacina contra o pneumococo, a principal bactéria, e as outras pertinentes ao calendário vacinal, sarampo, difteria, coqueluche, é muito importante porque também uma infecção respiratória prévia predispõe à causa de uma pneumonia. Lembrando assim que os principais agentes, tanto os vírus como as bactérias, estão já nas nossas vias respiratórias superiores, na faringe, que é mais comumente chamada de garganta. Então, uma debilidade do sistema imunológico, do sistema respiratório, faz com que quebre essas barreiras de defesa, tu aspira esses germes e eles conseguem chegar nessas unidades ventilatórias que eu mencionei. Porque até tem gente que tem dúvida assim, mas será que eu pego pneumonia, né, de uma certa forma tal, ou realmente você já tem então os vírus dentro de a gente você, já das vias tem aéreas? A maior parte dos vírus e das bactérias, mas uma pneumonia viral, ela é altamente contagiosa. Também. E aí, por exemplo, você pode ser contaminado através de uma tosse, pelo ar? Sim. Então, se a gente fosse falar em prevenção, eu falei e enfatizei muito as vacinas, porque a gente está também de frente a um problema nacional da diminuição não tanto da oferta, o governo dispõe, está oferecendo, mas as pessoas estão por mitos e mistificações se afastando das vacinas e fazendo com que novos surtos e epidemias surjam de doenças que eram já
garantidamente controlada em mais de 95% da população, né, eram consideradas erradicadas, não é o foco aqui, mas isso é importante. Mas se a gente pensar, se a gente está com os vírus aqui nas vias aéreas superiores, a higiene da tosse, a lavagem da mão é muito importante também evitar a transmissão dessa cadeia. Né? Esses vírus que estão aqui adentrem ao aparelho respiratório inferior. O que a senhora acha, por exemplo, dessas pessoas que muitas vezes dizem assim, não vou tomar a vacina porque quando eu tomo a vacina eu acabo ficando mais gripado ou fico mais gripada, tal. Isso é mito, né? Isso também é mito. Na verdade, quando eu falei dos extremos de idade, principalmente nas pessoas portadoras de doenças crônicas e portadores das doenças respiratórias crônicas, a asma e a DPOC representada pelo enfisema e a bronquite crônica associada ao tabaco, entende? Então essas pessoas têm sintomas respiratórios crônicos e às vezes com a vacina tu pode ter uma exacerbação desses sintomas, mas não que a vacina predispôs a uma infecção. Pelo contrário, a vacinação contra a influenza deveria ser, assim, uma normativa em todas as crianças menores que 5 anos de idade, as populações de risco, os indígenas, os portadores das doenças crônicas, diabetes, insuficiência renal crônica, neoplasias, quem está em quimioterapia ou radioterapia, né? Então, todas essas populações e todos os adultos, mesmo que imunocompetentes, acima de 60 anos. Certo. Agora, uma dúvida também. Aquelas pessoas que já têm, por exemplo, uma bronquite, né, que já sofrem de bronquite, quer dizer, já é uma doença crônica, está mais suscetível a ter uma pneumonia. Mas tem como ela evitar ter essa pneumonia, Sim. mesmo que num grau muito leve? Então, com certeza, porque isso é uma das diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia, preconizar também a vacinação dos adultos portadores das doenças respiratórias crônicas, né, praticamente em qualquer idade ou principalmente a partir dos 50 anos de idade. Certo. E a alimentação também a gente poderia dar como uma dica? Sim, porque o estado nutricional, a pessoa que tem um estado nutricional mantido, né, ela é produtora de anticorpos. Os anticorpos são proteínas também. Se tu estás em carência nutricional, tu estás em carência de proteínas. E o que o organismo prioriza? A formação de determinadas outras cadeias. E aí, essas proteínas que deveriam seguir na produção de anticorpos diminui e tu fica também mais suscetível por desnutrição. Então, a grande dica, realmente, além da alimentação, é a vacinação, que é prioritária, né? Exatamente. Maravilha. Pneumologista Concheta Espósito, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço a oportunidade e trazer um esclarecimento para a população. É sempre importante, né? Principalmente para a gente alertar para a vacinação, que diz, não tem esse negócio de que não vou me vacinar. É bom se vacinar. Exatamente. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada também. Boa noite para a senhora.